Na verdade, eu estava ali no cantinho, refletindo, pensando, escutando os louvores. E esse último louvor, né? Ele fala muito comigo. Ele me fez lembrar de algo, um tempo lá atrás, que eu cheguei para o pai e falei: pai, eu não quero viver mais a minha vida do meu jeito, com as minhas vontades, com os meus desejos, mas eu quero de verdade entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor comece a desenvolver aquilo que o Senhor tem para desenvolver na minha vida. Talvez foi uma oração que eu fiz ali, no momento, meio que não tão consciente, mas saiu. E se passaram alguns anos, eu estava entrando para jogar o segundo jogo da final de um campeonato importante, e ele veio e falou: lembra daquela oração lá atrás? É para agora. E eu fiquei pensando, refletindo, joguei, fomos vice-campeões. Quando eu saí daquele vestiário, nunca mais eu olhei para trás. E até hoje, Deus ele tem conduzido a minha vida, a vida da minha esposa. Cadê ela? Está aqui. Está aqui, essa linda mulher. Sou muito grato a Deus pela vida dela, uma companheira que tem me ajudado muito nesse ministério, uma mulher de Deus. Falo que ela foi agraciada, né, por ter uma bênção. E nós estamos aqui hoje, à frente do Ministério de Acolhimento. Estamos como pastores aqui da Church e também temos o culto, né, do Shabat, que é toda a última sexta de cada mês. Nós estamos apenas nos colocando à disposição para que o Pai possa estar trabalhando através das nossas vidas, fazendo em nós e através de nós. Então eu sou muito grato por essa casa, por essa família, por poder pertencer a uma casa, uma família que de verdade glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém? E quando me foi confiada a missão de trazer essa palavra, eu comecei a refletir, porque na verdade vai chegando o final do ano, as pessoas elas começam a fazer um balanço de como foi o ano, né? Aquilo que aconteceu, aquilo que deixou de acontecer, e já começa a se planejar para o próximo ano. Muitos, né, falam aqui de vou iniciar uma academia, né? Vou começar a fazer uma atividade. E então é um momento de verdade de nós começarmos a refletirmos sobre o ano que se passou e também sobre o ano que está entrando. E na verdade eu entendo que esse é um momento de transição. E eu comecei a refletir e pedir para Deus que Ele pudesse trazer a compreensão dos dias, dos tempos e daquilo que Ele quer fazer, Ele quer mover para o próximo ano. Assim como eu falei, eu tenho falado para Deus: Pai, me dê a percepção correta para que eu possa estar me movimentando dentro daquilo que o Senhor está se movimentando. E Ele começou a falar algumas coisas que eu quero passar para vocês. O nome dessa mensagem é a busca pela presença. E Ele disse assim: vocês vão ter que me conhecer. Buscar como nunca antes. Buscar até encontrar. Porque tem coisas que vocês estão achando que eu estou e eu não estou mais. Vocês precisam me conhecer para saber o que eu estou fazendo. Lugares aonde eu estava, eu já não estou mais. Vocês precisam saber o que eu estou fazendo para vocês fazerem na terra. E eu comecei a refletir sobre isso. Engraçado que eu tinha lido uma história um tempo atrás e veio essa história na minha cabeça. É uma ilustração de um avô que pega o seu netinho, leva ele num parque para brincar, e chega nesse parque, no meio do parque tinha uma escada muito alta. Então diz que tinha as crianças brincando, elas começavam a subir na escada.
Só que umas subia um pouquinho, descia, outras ia até o meio, descia, mas nenhuma delas conseguiu chegar até o topo. E o menino estava olhando, ele se vira para o avô dele e fala: meu avô, posso ir lá? Ele fala: pode, mas tome cuidado. E esse menino chega, todos os meninos começam a olhar para ele, e ele começa a subir. E ele vai, ele passa pela metade, e ele começa a subir, e ele chega até o topo. Todo mundo fica admirado, querendo saber como ele conseguiu chegar até o topo. Mas isso, quando ele desce, vão perguntar para ele. Ele fala assim: eu estava analisando que quando vocês subiam, vocês estavam olhando para baixo. E quando vocês olhavam para baixo, vocês viam a altura que vocês estavam, ficavam com medo e descia. Na verdade, quando eu comecei a subir, meu foco era o topo. Eu não olhei para baixo. Por isso que eu consegui chegar até o topo. Esse é um tempo que nós vamos ter que focar nele. Não deixar as coisas aos nossos redores nos distrair. Eu não sei se você está percebendo, você que está aqui, você que está pela internet, se vocês estão percebendo o que está acontecendo no mundo. É óbvio que nós temos que estar atentos com aquilo que está acontecendo, mas não deixar que isso se torne uma distração ao ponto de deixar de buscar Ele. E esses dias o Pai tem falado muito comigo através da vida de Davi. E aí eu comecei a refletir: o que isso tem a ver com Davi? Só que começou a vir. O que podemos aprender com Davi? Um homem que era segundo o coração de Deus. Um homem que era apaixonado pela presença. Salmos 27, versículo 4. Vamos ler. Uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Interessante que tem uma outra versão que diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, eu peço uma única coisa, porque eu tenho um desejo por essa única coisa. É morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. O que movia a vida de Davi era a busca pela presença. E ele revelou isso ao dizer que ele desejava uma única coisa. O desejo por uma única coisa. A busca por Deus acima de tudo. E é interessante que Davi, ele externava isso por meio dos salmos. Salmos 27, versículo 8. Vamos ler alguns textos aqui para ter como base, para entender. Diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele aplicou o seu coração a essa busca. Por que ele aplicou o seu coração? Porque Davi, na verdade, ele era um homem íntegro, ele era um homem inteiro para Deus. Salmos 63, versículo do 1 ao 5. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Ele era inteiro. Ele buscava uma única coisa. E ele aplicou o seu coração. E ele era inteiro nessa busca. Minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei, sim, te louvarei, enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos.
tu me satisfazes, mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. O alvo da sua vida era o desejo pela presença de Deus. Salmos 42, versículo do 1 ao 2. Como a corça anseia, como a corça deseja, essa palavra anseia, desejo, pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Ele está comparando o desejo dele como um desejo da corça. Corça era um animal que tinha muita sede, é um animal que tem muita sede. E ela consegue perceber de longe o cheiro das águas. Então diz que quando ela percebe o cheiro das águas, ela começa a correr numa velocidade tal até chegar na água e se saciar. Davi está falando que a alma dele tinha sede, ela ansiava, ele procurava, ele buscava a presença de Deus. Salmos 84, versículo do 1 ao 2. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração, de novo, com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. O maior desejo de Davi era estar na casa de Deus. Mas, se eu perguntar para vocês o que é o desejo? Porque nós desejamos tantas coisas. Desejamos uma casa, desejamos um carro, desejamos bens materiais. Mas quando você vai procurar entender o que é o desejo ele nasce da sua necessidade. O desejo é fruto da sua necessidade. Então, quando você começa a olhar esses salmos e tentar entender qual era a necessidade de Davi, Davi ele tinha uma necessidade de algo que ele nunca teve. Vocês sabem o que é? Vamos lá. Salmos 27, 10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Davi, ele nunca teve um lar. Davi nunca teve um pai. E ele perseguia mais do que tudo a presença, por isso que o desejo dele era estar no tabernáculo, era estar na casa de Deus. Porque ali ele se sentia pertencente. Porque ali ele encontrava um pai. Porque ele sabia que se a mãe dele, o pai dele, como fizeram com ele, abandonou ele, Deus, que era um pai para ele, jamais iria abandoná-lo. Amém? Davi precisava de um Deus, sim, mas ele necessitava de uma casa, de um pai. Porque somente o pai pode suprir as nossas necessidades, pois tudo o que necessitamos está nele. O único lugar onde o homem é pleno e não tem falta de nada é em Deus. Porque os nossos desejos, eles podem saciar momentaneamente, mas o vazio que há dentro do homem, só Deus pode suprir. E é interessante que quando eu falo isso, eu volto lá para trás, onde tudo começou, aonde o homem era pleno em Deus. Eu creio que o desejo, essa necessidade de Davi, a origem estava aqui. Porque o homem estava diante da presença de Deus. E é interessante que Deus, ele criou o ambiente, ele colocou o homem lá, e diz que o homem era pleno. Ele não tinha falta de nada. Sempre quando eu vou fazer casamento, eu sempre falo, né? Quem viu que o homem precisava de uma mulher? Foi o homem que chegou para Deus e falou, Deus, eu preciso de uma mulher?
porque eu estou carente, preciso satisfazer as minhas necessidades? Ou foi Deus que olhou e falou assim, não, o homem precisa de uma mulher? O homem não tinha falta de nada. Deus que olhou para o homem e viu que ele precisava de uma auxiliadora. Alguém para estar debaixo da mesma missão. Ser submissa. E ser submissa não é o homem mandar na mulher. Essa palavra submissão é os dois estarem debaixo da mesma missão. E era a missão de Deus. Então diz que o homem está ali. E Deus vê que o homem é pleno. E o homem precisava derramar a sua plenitude em alguém. Então diz que Deus olha para ele e fala, vou fazer uma mulher para você. O homem só é pleno na presença de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo coisas sem sentido, para tentar de alguma forma preencher o vazio, o buraco. Desejos momentâneos podem satisfazer. Mas esse vazio, só Deus pode preencher. Eu perdi meu pai cedo, quando eu era bem jovenzinho. Minha mãe sempre falo para ela que ela foi uma referência, né, que ela é uma referência para mim, porque ela sempre fez o papel de pai e de mãe, né? E estou grato a ela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Mas eu lembro que, mesmo ela tentando ali fazer um papel de pai que eu não tinha naquele momento, eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus, do meu jeito. Mas até então, eu enxergava Deus como Deus. Alguém que quando eu fazia algo errado, Ele ia me punir. Mas chegou um dia que Ele se revelou como Pai. E quando Ele se revelou como Pai, aquela ausência que eu tinha foi preenchida. E até hoje, eu não consigo chamar Ele assim de Deus, né? Mas assim, para mim é Pai. Meu Pai. Aplauda, aplauda, Senhor. E toda a minha movimentação, da minha esposa, da minha casa, é para santificar o nome do Pai sobre a terra. É para tornar esse Pai, que tem me dado a oportunidade de conhecer Ele a cada dia, eu externar isso por meio do meu modo de vida. É tornar Ele conhecido sobre a terra. Agora, eu pergunto para vocês, qual é o seu maior desejo nesses dias? Qual é o nosso maior desejo nesses dias? Porque o nosso desejo revela a nossa necessidade. Como diz a palavra, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Eu oro para que os nosso desejo seja Ele. Que a nossa necessidade seja por Ele. Porque, na verdade, quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser apenas demais coisas. Porque, na verdade, nós colocamos muitas coisas em primeiro lugar. Só que o primeiro lugar é dele. Colocamos trabalho, colocamos
outras prioridades, como amizade. Isso é ruim? Não. É bom. Só que, quando eu aprendi algo que o meu trabalho não pode ser a finalidade, mas o meu trabalho tem que ser o meio para que ele se torne conhecido. O meu trabalho tem que ser um culto a Deus, onde as pessoas vão olhar e falar: uau, queria ser como você. Porque você tem algo diferente. Só que muitas das vezes nós vamos lá e reclamamos daquilo que estamos fazendo. Então eu acredito que nós temos que começarmos a entendermos o que é prioridade. E que as demais coisas só sejam meios para que nós possamos revelar quem Ele é. Davi tinha um desejo de conhecer a Deus. E ele começou a buscar a Deus, que nós podemos aprender com ele. Como ele buscava a Deus? Ele procurava. Primeira coisa, ele procurava. Buscar está ligado a procurar. Esse é um tempo que nós vamos ter que procurar. Não, mas eu já conheço. Ele quer se revelar mais. Você não conhece ele por inteiro. Não, mas já tive experiência. Talvez suas experiências já estão antigas. Ele quer ter uma experiência nova com você. Que você possa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nunca ache que você já conhece ele o suficiente. Porque ele é uma fonte inesgotável. Davi procurava. E diz que Davi procurava. E ele meditava, como está escrito nos Salmos, ele meditava, ele começava a meditar. Meditar é você ficar ali, contemplando, lendo as Escrituras, que é uma coisa que o Pai está falando para nós voltarmos a meditar nas Escrituras. Precisamos voltar a meditar nas Escrituras. Diz que ele estava meditando, de repente, algo saltava. E ele começava a contemplar aquela beleza. Ele contemplava aquela beleza. Contemplar. E Davi, ele começava a contemplar aquela beleza e diz que quando ele captava aquilo, ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar. Davi, ele começou a escrever, a cantar cânticos a partir daquilo que ele estava enxergando. Davi, ele contemplava, e aquilo que ele contemplava, ele cantava, ele transmitia, ele escrevia salmos. O que o Pai está falando? Temos que voltar a meditar, até encontrarmos, quando contemplarmos, tornar essa verdade, essa realidade presente sobre a terra. Porque talvez estamos falando de algo que nós nem conhecemos. O Pai quer começar a desenvolver cânticos novos. Cânticos novos. Cânticos que saiam a partir daquilo que você está vendo. É tempo de fecharmos nossos olhos naturais e abrir os nossos olhos espirituais. Porque lá no Éden, diz que quando eles pecam, se abre os olhos. Mas que olhos que se abriram se ele já enxergava? Se abrem os olhos naturais. E ele pede a percepção espiritual. Mas é tempo de nós começarmos a buscar essa percepção espiritual. Voltar a contemplar a presença.
Davi, ele conseguia transmitir a beleza de Deus. Quando você lê os Salmos, você vê que Davi, ele está escrevendo, ele está cantando coisas que eram uma verdade na vida dele. Entenda algo, conhecer a Deus não está condicionado apenas a um momento específico, mas está ligado a desenvolver um relacionamento, uma vida. Que nos permitirá compartilhar da vida eterna com Ele. A partir do momento que estamos conhecendo, vamos desenvolvendo uma vida com Ele. E essa vida que estamos desenvolvendo com Ele vai ecoar para a eternidade. João 17:3. Esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Conhecer. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aplauda ao Senhor. É tempo que o Pai está nos chamando a conhecê-lo, a conhecê-lo. Não conhecer porque ouvi falar, mas Ele quer te conhecer, e que você conheça Ele de um relacionamento. Só que tem um problema nos dias de hoje. A distração desses dias tem roubado o nosso tempo e a nossa busca por uma vida de relacionamento com Deus. A distração, ela vem para tirar o seu foco, para que você não coloque os olhos para Ele, mas que você fique preso aqui, correndo, fazendo coisas. Não tem tempo. Quando vamos para a presença, dormimos? Não damos um tempo de qualidade para Ele? Quando conhecemos a Deus, nada mais importa. Vamos lá. Vamos para os finalmente aqui. Davi começa a reinar. Diferente de Saul, porque Saul, ele não estava nem aí com a presença. Saul reinou sem a presença. Mas Davi, ele teve um relacionamento tão grande com a presença, com o Pai, que ele falou: eu agora sou um rei. Como rei, posso fazer o que eu quero. Mas ele falou: não. Eu entendo que sem a presença, sem Deus, eu não posso fazer nada. Sem o meu Pai, eu não posso fazer nada. É por isso que Cristo fala que eu só posso fazer aquilo que vejo meu Pai fazer. Porque se eu não vejo, logo eu não faço. Se chama relacionamento. Vamos ler aqui, 2 Samuel 6, versículos 3 ao 11. Presta atenção nisso aqui. Quando eu comecei a ler isso aqui, conversando outras vezes com o Clésio ali, tendo papo, tempo de mesa, a gente vai discernindo algumas coisas, sabe? Porque se nós olharmos para as Escrituras de qualquer jeito, ler de qualquer jeito, nós nunca vamos entender aquilo que as Escrituras querem comunicar, aquilo que está por detrás das letras, a essência da palavra. Só que eu li, reli. Isso aqui é
foi um tempo lá atrás, mas parece que é hoje. Presta atenção. Reuniu, Davi, os escolhidos, todo o povo de Israel, e falou assim: eu não posso reinar sem a presença. Posso governar sem a presença, então vamos buscar. Versículo 3 fala assim: puseram a arca de Deus numa carroça nova. Não sei quando fala isso para você, o que você sente? Puseram a presença de Deus numa carroça nova. Eu sinto uma indignação. E a levaram da casa de Aminadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Olha aqui, Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeiras, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Só um minutinho. O que está acontecendo aqui? Davi, ele tem um desejo genuíno, verdadeiro, uma busca. Desejo de buscar a presença. E aí ele reúne o povo e fala: vamos buscar a presença, a arca, na casa de Abinadab. Chegaram lá, colocaram a arca em cima de um carro de boi e começaram a trazer a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. E diz que eles começam a trazer e começam a louvar, a adorar. Um culto maravilhoso. Um culto maravilhoso. Tudo certo. Aqui estava dando tudo certo. Versículo 6. Quando chegaram à ira de Nagom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Guarde isso, irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Então quer dizer que ele não tinha medo do Senhor. Acho que ele foi desenvolver um relacionamento tão profundo com ele que ele achou que ele não precisava mais temer o Senhor. Que ele poderia fazer as coisas de qualquer jeito. E disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Por quê que eu falo que, se você lê isso aqui, você acha que é tão atual dos dias de hoje? Então estava trazendo a presença, num carro de boi, tudo maravilhoso, fazendo louvor, adoração. Entenda algo, nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Porque nós começamos a entender que está dando certo. Mais uma hora, diz que os bois tropeçaram. E Uzá foi segurar a arca, por causa da irreverência dele, ele morreu. O que aprendemos aqui? Primeiro, que nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Sabe que, quando eu estava escrevendo, eu lembrei disso aqui. Uma coisa que eu já tinha escutado há um tempo atrás, que Moisés, ele estava conduzindo um povo, e diz que o povo ele estava sedento por água. E aí diz que eles vão para Moisés: Moisés, de que é água? E Deus fala para ele: olha, bate na rocha.
Diz que Moisés foi lá e bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Mas depois, o povo se saciou, passa-se um tempo, o povo está com sede. E aí vão lá, Moisés irado, fala: Deus, fala com a rocha. Moisés foi lá e pá, bateu na rocha. Saiu água? Deus aprovou? Moisés, vem aqui. Porque você feriu, bateu na rocha, você não vai entrar na terra. Cuidado. Cuidado. Segunda coisa aqui. Por que Davi foi buscar a presença com carro de bois? Por quê? Já se perguntaram? Eles só copiaram o padrão do mundo. Porque quem mandou a carroça, a arca na carroça de bois, foram os filisteus. Quando eles tomaram a arca de Ofni e Finéias na guerra, e a arca deu problema para eles. E diz que eles falam: põe essa arca em cima de uma carroça de bois e manda embora. E eles colocaram e mandou embora, e chegou. Chegou na casa de Abinadab. Deu certo. Aí Davi foi lá e só copiou um padrão do mundo. O que o pai falou é que tem muita gente copiando o padrão do mundo. Tem muita gente copiando um padrão do mundo. E o pior, estão querendo trazer o padrão do mundo para dentro da igreja. Deus tem um padrão. Se queremos entender o padrão de Deus, temos que voltar para as Escrituras. Aplauda ao Senhor. Não podemos tornar a busca pela presença algo comum e banal. Tem muita gente que está buscando a presença e fazendo dessa busca algo comum, algo banal. Não torne aquilo que é santo em profano. Não podemos tornar aquilo que é santo em profano. Mas infelizmente isso está acontecendo. Outro ponto aqui. Eles foram irreverentes. Não tiveram temor, respeito, zelo. Fizeram as coisas de qualquer jeito. E você sabe que a falta de reverência e temor de um líder, Davi, gerou a morte de um homem chamado Uzá? Porque Davi falou: não, vamos levar no carro de bois, vamos copiar o padrão do mundo, vai dar certo. Deu certo com eles. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? A irreverência de muitos líderes aí fora tem gerado a morte de muitas pessoas. Porque muitos líderes querendo fazer as coisas de qualquer jeito, sem Deus, satisfazendo seus próprios desejos, suas próprias vontades, seu ego. Isso está gerando morte em muita gente. Pai, eu sou grato por essa casa, que tem pregado a verdade, tem tido zelo pelas pessoas. Obrigado pela vida dos nossos líderes, que tem nos ensinado, que tem nos instruído. Guarde essa casa. O que queremos desenvolver aqui, Pai,
é a partir daquilo que estamos vendo do Senhor. É a partir da tua palavra. Waldo. E Davi disse que Davi ficou irado. Sabe o que ele fez? Deixou a presença e falou assim: deixa a presença aí na casa de Uzá, na casa de Abinadab, vamos embora. Só que tinha algo dentro dele: como que eu posso trazer essa presença? É interessante que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab, não acontece nada. Ela fica 3 meses na casa de Obed-edom. Ela abençoa ele, a casa dele e a família dele. Por quê? Porque Uzá, ele pegou a arca, que é a presença, colocou no cantinho qualquer lá, fez dela um móvel de decoração e deixou. Ah, mas como você sabe disso? Porque Uzá fala que ele foi irreverente. Ele foi colocar a mão na arca de qualquer jeito. Isso revela como era a casa dele. Eles eram irreverentes com a arca. Tratava de qualquer jeito. Mas sabe o que Obed-edom fez? Obed-edom pegou essa arca, colocou no centro da casa dele. Colocou no centro da casa dele, teve zelo, ele cuidava da arca. Ele desejava ali, estar ali com ela, os filhos dele. Diz que começou a abençoar a casa dele. A forma como que você se relaciona e trata a presença é a forma como que ela vai se relacionar e tratar você. Glória a Deus. Sabe? O Pai está falando que esse é o momento de trazer. Se a arca não é o centro, traga ela para o centro. Traga ela para o centro da sua casa. Comece a ter zelo e cuidado com ela, até que ela possa abençoar a sua casa. E quando ela abençoar a sua casa, os vizinhos vão olhar e falar: tem alguma coisa aí. Eu te abençoo para isso. Eu te abençoo para que a sua casa seja o lugar da habitação da presença de Deus. E que os vizinhos possam olhar e falar: eu quero isso que eles têm. Vamos encerrar aqui. Só mais isso aqui que está ficando bom, né? Então Davi vai lá e ele vai buscar um direcionamento de como trazer a arca. Então diz que ele foi consultar os sacerdotes. Os sacerdotes falou: Davi, a arca não se carrega em carro de bois. Aliás, só levitas, sacerdotes podem carregar a arca. E a arca se carrega no ombro. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que esses são tempos e dias que nós vamos ter que carregar a arca no ombro. Porque quando você olha a arca, ela tem 4 argolas que uma vara entrava e eles colocavam e iam levando a arca. E o que significa carregar a arca no ombro? Esses são dias que nós vamos ter que fazer esforço para trazer a presença, para carregar a presença. Porque as pessoas não querem mais fazer esforço, elas querem procurar e ter as coisas fáceis. Mas o que o Pai está falando, que vamos ter que fazer esforço para carregar a presença. A cada 6 passos havia um sacrifício. Vamos ter que sacrificar algumas coisas que estão impedindo de nós chegarmos diante da presença. O que tem roubado você da presença de Deus? O que são coisas antigas que já não fazem mais sentido na sua vida, mas não larga. Vai ter que largar. Diz que havia danças e músicas, louvores e adorações. Que o Pai está falando que é um tempo que nós vamos termos que voltar a louvar e adorar a Deus de uma forma extravagante. Não deixe Mical ser maior do que o seu Deus.
Não deixe Mical querer te paralisar de adorar. O que tem sido Mical na sua vida? Mical não pode ser maior do que Deus. E Davi busca a presença. Agora preste atenção nisso aqui. Davi, ele busca a presença. Só que ele tinha que levar a presença para o tabernáculo, o templo lá em Guion. E diz que ele fala: o quê? Eu vou levar a presença para minha casa. E ele pega a presença e leva. E ele vai preparar um lugar para a presença. E ele vai lá e constrói, sabe o que ele constrói? Uma tenda. Mas uma tenda? Uma tenda. Davi, ele teve uma compreensão de algo que estava fora do tempo dele. Ele teve a compreensão de algo que estava vindo do futuro. Porque qual era o desejo de Davi? Desejo por uma coisa só. Então vamos lá. Quando olhamos para o Éden, era um tabernáculo. Terra, Éden e jardim no Éden. E aonde o pai falava com Adão? No jardim que estava estabelecido dentro do Éden. Vamos olhar para o tabernáculo de Moisés. Átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Aonde o sacerdote se encontrava com Deus. O sumo sacerdote. Santíssimo lugar. Aí vem Davi e constrói uma tenda. Uma tenda que não tinha mais átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Era uma coisa só. Mas Davi, ele compreendeu algo. Davi foi uma pessoa que ele vivia fora do tempo dele. É isso que o Pai está nos chamando. A vivermos fora do nosso tempo. A conseguir acessar coisas. Trazer essas coisas para a terra. Desenvolver algo para Ele na terra. Que as pessoas vão olhar e não vão entender, mas aquilo está apontando para o futuro. Nós precisamos começar a desenvolver coisas que vão levar as pessoas a não ficar olhando para cá, mas olhar para aquilo que está vindo. Vocês entenderam o que Davi estava vendo? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como o unigênito do Pai. Então disse que aquilo que Davi viu no futuro chegou. E ele começou a andar num corpo carnal como o nosso. Mas teve muita gente que conheceu ele como Jesus. Mas muito conheceu o lado divino, que era Cristo. Mas como assim? João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o átrio. E a verdade, o santo lugar. E a vida, porque onde havia vida? Santo dos santos. As três coisas numa coisa só. O Éden era o único lugar que o homem era pleno em Deus. Sabe o que eu entendo com isso? E aí eu vou encerrar. Cristo, ele vem para restaurar a forma como era no Éden.
aonde Cristo, Deus e o homem eram um. Você sabe aonde hoje é o único lugar onde o homem e Deus se encontram? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje o único lugar onde nós e o Pai nos encontramos é nele, é em Cristo. Por isso que ele fala, vocês têm que conhecer a Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus que revela o Pai. Tudo começou com o homem na presença do Pai, e tudo vai terminar na presença dele. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Tudo começou com ele, tudo vai terminar com ele. E vi no céu, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Vocês estão entendendo para onde o Pai quer nos levar? Que esse próximo ano, que esse tempo de transição, seja um tempo de transição que você venha entender, compreender e se sujeitar àquilo que Ele quer fazer. Sua vida na sua casa. Mas acima de tudo, que esse novo ano seja um ano que você venha buscar a Deus como você nunca buscou. Não se distraia. Não se distraia, porque quando Ele chegou, quando Cristo chegou, aqueles que falavam que conhecia, que eram os religiosos, os doutores da lei, não conheceram Ele. Porque talvez eles conheciam uma escrita, mas não conhecia a essência daquilo que estava por detrás das letras. Amém? Feche seus olhos. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Pai, obrigado. Obrigado de verdade, porque nós temos a oportunidade de estarmos na Tua casa, escutando a Tua palavra. Sabemos que é um tempo de transição, um tempo de festa, um tempo onde vamos celebrar um novo ano. Mas não queremos mais vivermos um ano de qualquer jeito. Queremos de verdade nos rendermos diante da Tua presença, porque o Senhor é santo. Queremos voltar nossos olhos para as Escrituras. Queremos de fato que esse seja um ano que possamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Um ano que o Senhor venha se revelar a nós de uma forma maravilhosa e especial. Pai, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas negligências. Não queremos copiarmos padrões do mundo, porque na verdade não é o mundo que estabelece o padrão para a igreja, mas é a igreja que estabelece o padrão da verdade no mundo. E que por meio das nossas casas, nossas famílias, possamos
de verdade estabelecer um novo padrão, o padrão do Senhor sobre o mundo, sobre as famílias, sobre a sociedade. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a Tua presença. Por isso precisamos diminuir, para que o Senhor apareça. Pai, guarda essa casa. Que essa casa continue pregando a Tua verdade. Mantenha os nossos corações no Senhor. Porque o nosso desejo é pregar, é falar dessa verdade, até que o mundo todo ouça. Por isso que esse ano, para essa casa, seja um ano que o Senhor venha de uma forma diferente. Que o Senhor possa se manifestar de uma forma diferente. Que a Tua presença sobre essa casa afete essa jurisdição, afete as famílias desse bairro, afete a sociedade, afete aqueles que estão pela internet, afete aqueles que estão em outros países, outras cidades. Que nós possamos revelar o Senhor como o Senhor é. Abençoa cada casa aqui, cada família. Levante lares de conexões com os céus. Lares que vão desenvolver uma conexão com os céus, ao ponto de entender aquilo que o Senhor está fazendo. E tornar isso, materializar isso sobre a terra. Casas que vão trazer alinhamento sobre a terra. Casas que vão despertar famílias. Pai, que a Tua presença esteja no centro das nossas casas. Nos ajude. Tira toda a distração. Tira tudo aquilo que vem para querer nos atrapalhar nessa caminhada, nessa jornada. Levante jovens cheios da Tua presença. Jovens que vão fazer a diferença na sua geração. Levante homens e mulheres, senhores e senhoras que desejam mais do que tudo a Tua presença. E por desejarem mais do que tudo a Tua presença, vão ser pessoas que vão revelar a Sua presença no mundo. Pai, só queremos apontar, queremos ser um farol, apontar identidade, destino e propósito. Que essa casa seja esse farol, que ela venha apontar identidade, destino e propósito para as pessoas. Que as pessoas, ao chegarem aqui, elas se encontrem, e ao saírem daqui elas saibam quem elas são, para onde elas têm que ir e aquilo que elas têm que fazer. Essa é a palavra para essa casa, para o novo tempo. Ela será um farol. Essa casa será um farol. Feche seus olhos. Que na verdade isso, esse ano de 2025, novo ano, que isso não seja somente uma canção, mas seja uma verdade da sua casa, da sua família. Que você encontre os altares do Senhor, que você medite, que você contemple da presença dEle, e que você venha tornar Ele conhecido. Que o seu desejo seja por Ele, que a sua necessidade seja por Ele. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã que nunca encontrou o altar do Senhor. Aliás, que tem vivido a sua vida de qualquer jeito. Não sei se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Cristo. Porque na verdade, nós fazemos os nossos caminhos,
Mas nossos caminhos não vão nos levar para lugar nenhum. Mas há um caminho que nos leva a uma verdade, nos revela uma verdade. E a verdade, não uma verdade como um conceito, mas uma verdade como uma pessoa. Ele é a verdade. E revela uma vida. Porque fora da presença de Deus não há vida. Há um decreto de morte eterna. Por isso que Cristo está nos chamando. Venha, entre nesse caminho, que eu vou te revelar quem eu sou. E quando você me conhecer, você vai conhecer o Pai. Se você está aqui e quer de verdade aceitar Jesus, alinhar o seu caminho com o caminho dele, levante suas mãos. Levante suas mãos. Se tem alguém aqui, não fique com vergonha. Não sei se sentou. Acho que tem alguém ali, né? Por favor, vem aqui na frente. Quero fazer uma oração. Venha, não tenha vergonha. Esse é um tempo que o Pai está nos chamando a voltarmos para Ele. Traga ele aqui. É ele ou ela? Quero te dar um abraço. A minha Bíblia. Minha Bíblia. A minha Bíblia. Pedro, ele estava te esperando. E era esse momento. Era esse momento. Que você seja um homem de, assim como Pedro foi, que você seja um homem de inícios, que você inicie coisas para Deus, coisas que vão, na verdade, revelar quem Ele é. Fala assim comigo: Pai, hoje eu quero começar a desenvolver essa jornada com o Senhor, porque eu encontrei o verdadeiro caminho. Que esse caminho me revele a verdade de quem Cristo é e me leve à vida com o Senhor, a vida em abundância. Pai, quero agradecer e te louvar pela vida do Pedro. Obrigado, ó Pai, por essa manhã, porque esse foi o dia e o tempo que o Senhor marcou com ele.
Que o Senhor guarde a vida dele, que o Senhor fortaleça ele, que o Senhor seja com ele, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor se revele de uma forma sobrenatural, uma graça, com uma graça que o Pedro possa conhecer um Deus de graça. Que o Senhor trabalhe, transforme a vida dele de uma forma sobrenatural. Que hoje ele possa de verdade sair daqui como aquilo que foi dito, que essa casa será uma casa que vai corrigir rotas, que vai trazer identidade, que vai dar destino e propósito. Que assim seja, Pai. Que nessa manhã o Senhor corrige a rota do Pedro, que o Senhor revele a verdadeira identidade de quem ele era, o Senhor, e que ele tenha a clareza do propósito da missão que o Senhor tem para a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos encerrar? Quero chamar aqui minha esposa linda e maravilhosa para fazer a oração final, abençoar esse novo ano, agradecer, né, por esse ano que se passou. Ainda tem alguns dias, mas agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. E que o próximo ano seja um ano de verdade, de uma busca intensa como nunca antes. E eu quero declarar sobre o louvor dessa casa que o Pai, Ele vai começar a trazer uma compreensão tão diferente, que vai começar a surgir cânticos novos. Vocês vão começar a cantar por aquilo que vocês estão vendo. Pai, eu abençoo, através do nosso líder, pastor Diego, pastora Alana, que o Senhor leve o louvor dessa casa a ser uma referência, que eles possam de verdade começar a ter a compreensão, muito além de uma compreensão natural, uma compreensão espiritual, e que eles possam começar a cantar daquilo que eles estão vendo, materializar algo que está no mundo espiritual sobre a terra. Cânticos que vão trazer cura, libertação, cânticos que vão expressar de fato quem o Senhor é. Eu os abençoo para isso. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Mas aplauda mesmo. Dê grito de júbilo. Adore ao Senhor nessa manhã. Aplauda mais. É para Ele. Ele está aqui. Aplauda mais. Dê grito de júbilo. Exalte ao único que é digno de ser exaltado. Cristo morreu por você. Aleluias. Oh Deus, nós te amamos. Igreja, quero só deixar uma palavra aqui. Ano de 2025. Está terminando o ano de 2024 e vamos entrar no novo ano. O que foi falado hoje aqui nessa manhã, no culto das 9, no culto das 11, é que se ele não for o centro, você pode fazer muitas coisas, e você não vai ter resultado. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa casa. Tenha tempo com Ele, não tenha preguiça. Tenha tempo de oração. Não caia nas armadilhas de Satanás, de não vir ao culto. Ai, hoje eu estou tão cansado, vou assistir pela internet. No trabalho, você não fala para o patrão que você está cansado. Nós temos que estar atento aos sinais de Deus. Deus quer levantar uma igreja poderosa. Mas o que é uma igreja poderosa? É uma igreja que caminha com autoridade
e com obediência. A palavra que eu quero liberar nessa manhã, que o seu ano de 2025 seja um ano de obediência, seja um ano de fidelidade a Deus, porque Ele é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus misericordioso. Amém? Até aqui nos sustentou o Senhor. Levante as suas mãos. Pai, nós queremos entregar este culto esta manhã, as nossas vidas, as nossas famílias ao Senhor. Queremos entregar o ano de 2025. Pai, eu quero profetizar sobre a igreja do Senhor, Pai, que venha o espírito de obediência. Senhor Deus, que venha a revelação dos céus. É um tempo que a sua igreja não pode caminhar, Senhor Deus, no morno. Temos que ser quentes, temos que ser fervorosos, temos que obedecer a tua palavra. Por isso, Senhor, nos ajude, nos dê força, coragem e paixão pela tua palavra. Que a nossa adoração saia de todo o nosso coração. Que 2025 seja um ano de santidade, seja um ano de conserto, seja um ano de arrependimento e seja um ano de busca para a honra e glória do Senhor. Amém? Mais uma coisa eu quero falar, só para encerrar. Nós estamos numa igreja onde a nossa liderança, os nossos apóstolos, caminham por uma revelação e por uma palavra. Esse ano de 2024, nós fomos convocados para o voto 12-12. Por que eu estou falando isso? Muitos começaram e muitos não terminaram. A convocação veio deles, mas em primeiro lugar veio da parte do Senhor. Quando os nossos apóstolos, os nossos líderes nos convocarem, é o Senhor que está nos chamando para um tempo de busca. Porque se você não buscar a Ele, nós não vamos aguentar aquilo que está para chegar. Mas se for uma igreja que ama, que é apaixonada, que é temente, obediente ao Senhor, nós vamos ter força para suportar tudo aquilo, amém? Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor do Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre você, a sua casa, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração para você que está aqui, você que está pela internet. Deus abençoe.